Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. É uma passagem de Jesus, no Evangelho, ela está no Evangelho de João, no capítulo 18. Se o meu reino não é desse mundo, de que mundo é? Vocês fazem ideia? É do mundo espiritual, né? Então nós vamos ver certinho do mundo espiritual e tudo que compreende, ser um rei no mundo espiritual. Então no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos 33, 36 e 37, está lá. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vi a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, nós vamos ver a importância dessa frase, meu reino não é deste mundo, e a beleza metafórica que está por trás desta frase. Quando Jesus fala dar testemunho da verdade, é que o seu pensamento ele é a expressão da verdade, porque é a expressão da lei de Deus. A lei de Deus é aquela que estabelece o que o homem deve ou não fazer enquanto encarnado ou não. É a lei de conduta moral, é aquela que vai conduzir rumo à evolução, rumo à perfeição. Como é lembrado na questão 614 do Livro dos Espíritos, é a única e verdadeira, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Aí nós pegamos lá no capítulo 2 do Evangelho, nos itens 2 e 3, Kardec nos traz a explicação dessa passagem, grandiosamente. Aqui a frase, meu reino não é desse mundo, ela é uma referência à vida futura, que é a vida no mundo espiritual. A vida dos espíritos, que deveria ser o grande objetivo dos homens da Terra. Mas como nós vivemos num planeta material, até então totalmente ligado à matéria, nós começamos agora a nos desprender da matéria. Então nós vivemos aqui achando que essa vida é a última, que quando nós morrermos, nós desencarnarmos, tudo acaba ali. E esquecemos, que essa vida verdadeira é a vida na erraticidade, a vida no mundo espiritual. Esquecemos que o espírito ele não foi criado para ter um corpo material para sempre. Isso nos é trazido depois nas questões que nos trazem as ordens do espírito. Um corpo grosseiro como esse que adoece, que gera dificuldades de manutenção, de cuidados, O espírito ele foi criado para muito mais que isso. Nós temos que lembrar sempre disso. E um espírito tem que se preocupar, tem que se atentar no seu processo evolutivo, caminhar em direção ao processo de espírito puro, que é o nosso grande objetivo. Um espírito que será totalmente independente dessa matéria. E a vida futura, ela é o ponto de partida para toda a moral de Jesus. Esse texto de Jesus, quando Jesus foi crucificado, foi morto, e depois ele reaparece no terceiro dia, e reaparece diversas outras vezes,
Materialmente, aqui no linguajar nosso terreno, nós podemos dizer que isso é a cereja do bolo. Porque primeiro ele veio e nos trouxe todo um ensinamento moral grandioso, todo um ensinamento da lei de Deus. Ele veio nos mostrar, dar testemunha da verdade, nos mostrar a lei de Deus. Mas do que valeria eu cuidar da minha evolução moral, sabendo que a minha vida acabaria num túmulo? Então o fato dele retornar e nos mostrar que nós somos imortais, que a vida continua, acende aquela luzinha em nós, né? Opa! Se eu sou imortal, a vida não acaba no túmulo, realmente eu tenho que prestar atenção na lei de Deus. Eu tenho que cuidar da minha evolução. Então, isso coroa a vinda de Jesus. Porque se o homem não tiver uma vida futura, se acabar com a morte, com o corpo, né? Qual o sentido de eu buscar as virtudes? Qual o sentido do esforço para eu vencer os vícios? Se quando eu morrer tudo vai acabar. Seria um esforço em vão. Seria melhor eu me dedicar a todos os prazeres terrenos, aos prazeres materiais, porque eu saberia que iria acabar tudo ali no túmulo. Eu não teria por que me importar com a minha evolução. Por isso a importância dessa visão, desse conhecimento da vida futura. E por isso que Kardec ele esclarece nesse texto que ele escolheu colocar esse tema sobre a vida futura, nos trazer esse conhecimento sobre a vida futura, logo no início do Evangelho. Porque tudo que nós vamos ver ali a partir do capítulo 5 são os ensinamentos morais. Então, eu tendo essa noção da vida futura, da vida espiritual, que eu preciso me preocupar com a minha evolução, ele trouxe ali no começo, para eu ter certeza, eu conhecer, eu saber da existência da vida futura. E, logicamente, né, todo o fundamento da moral espírita, ela se apoia na existência do espírito e da imortalidade desse espírito. Com a vida futura, nós ganhamos um significado, um fundamento lógico e coerente para toda essa moral que Jesus nos ensinou. Aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Eu tendo essa noção de vida futura, eu entendo a necessidade da evolução moral. E a partir desse entendimento, dessa compreensão do que é a vida futura, nós encontramos explicação para tudo que nós encontramos de anomalia, nós chamamos de anomalia no planeta, né? Dores, sofrimentos, dificuldade dos mundos corporais. Porque eu tenho determinada dor, eu tenho determinado sofrimento, seja ele moral ou material, né? Eu entendo como a justiça divina ela se faz presente na nossa vida. E Jesus usou essa palavra rei, reinado, para que pudesse tocar os corações dos judeus naquela época, né? Que eram totalmente apegados ao poder, né? O que importava para eles era o poder, dinheiro e saúde, prosperidade, para poder aproveitar de tudo isso, né? Então ele aproveitando dessa tratativa deles totalmente material, ele usou essa palavra rei para que pudesse de alguma forma chegar a informação para eles, que estavam começando a entender o mundo espiritual, estavam aptos a começar a entender. Por isso que Jesus veio naquele exato momento, naquele exato, digamos, nada é por acaso, né? Tudo é planejado. Não adiantaria Jesus ter vindo antes de Moisés, sendo que a população não estaria preparada para receber essas informações. Então ele veio
quando a população estava pronta a começar a receber. E nós demoramos aí quase mais 2000 anos com o advento do Espiritismo para começar a compreender tudo isso. Continuamos, mesmo depois de Jesus, nós continuamos distraídos com as coisas materiais do mundo. E Jesus veio nos mostrar esse reino, a vida após a morte do corpo, o reino onde o bem e a verdade prevalecem, onde a lei de Deus prevalece, né? E a lei da verdade, nós podemos tomar ela como sendo a lei de Deus, única e verdadeira, mas a verdade nossa, enquanto espírito, porque a partir do momento que eu desencarno, que eu retorno ao mundo espiritual, eu vou ao encontro dessa verdade, da minha verdade. Aqui eu consigo esconder o que eu sou, escondo dos outros, não escondo de mim, porque está tudo sempre na minha consciência. E quando eu retorno no mundo espiritual, eu não tenho mais o corpo material, eu não consigo esconder nada de ninguém, nem de mim. É o mundo da verdade. E justamente isso, essa conquista espiritual que nós fazemos aqui, seguindo a lei de Deus, nos atentando com o próximo, fazendo o bem, isso aí depois nós vamos receber isso aí de volta, o meu processo evolutivo, quando eu estiver lá no mundo espiritual. E é esse progresso em direção ao espírito puro que nós atingiremos um dia. Caminhando nesse progresso, que nós vamos chegar ao estado de espírito puro. Se vai ser mais rápido ou mais lento, depende de nós. Se eu começo a minha mudança hoje, posso deixar para amanhã, posso deixar para a próxima encarnação, mas eu quero chegar logo. Eu quero que demore mais a minha chegada. Eu quero acabar com os meus sofrimentos, com as minhas dores, o mais breve possível, ou eu quero continuar sofrendo, continuar com as dores? E Jesus, justamente isso, quando ele falava de reinado, ele se referia a este percurso, a esta caminhada que nós fazemos rumo à perfeição. E nós ainda continuamos nos preocupando com essa vida material, que é passageira, e esquecemos essa vida espiritual, que é onde nós passamos a maior parte da nossa existência. Por quê? Porque dá trabalho. É mais fácil eu me preocupar com o outro do que preocupar comigo mesmo. Essa mudança, ela é trabalhosa. O início dessa mudança é mais trabalhoso ainda, que eu preciso da vontade, eu preciso querer, eu preciso buscar e achareis. Eu preciso fazer essa mudança. Depende única e exclusivamente de mim. E voltando lá na fala de Jesus, ele só trouxe o princípio da ideia futura, lembrando sempre que o espírito é imortal. Voltando a falar daquele tempo lá, que ele não falou claramente da vida futura, de tudo que envolvia esse processo evolutivo, que além de ter uma vida futura, tinha todo um processo evolutivo dentro dessa vida futura. Ele só falou que existia uma vida futura. Ele só falou que nós éramos imortal. Voltando a falar, porque naquele tempo, a população, os seres daquela época ainda não estavam preparados. Então, coube ao Espiritismo, quase 2000 anos depois, trazer esse ponto de vista lógico e racional. Além de trazer esse ponto de vista Kardec, conversando com os espíritos, esse contato com os espíritos que habitam esse mundo espiritual, trazendo todo o estado em que eles estavam de felicidade ou de infelicidade, descrevendo como é essa vida no mundo espiritual. E por mais que as pessoas não acreditem ainda, tem algumas que fogem disso, ele sendo um cristão, ele tendo ouvido a palavra de Jesus, ele acreditando na palavra de Jesus, aquele é um germe que ainda está adormecido dele. Ele ouve, ele escuta, mas ele não segue, não dá andamento,
entre aspas, bota isso para funcionar. Até a hora que vem a dor, vem o sofrimento e vem essa necessidade de mudança. Aí você tem que buscar isso daí. O Espiritismo ele veio quase 2000 anos aproveitando o desenvolvimento de todas essas filosofias da ciência para combinar isso que era trazido pelos espíritos com a experiência, com os relatos dos espíritos, né? Sobre o que estava acontecendo no mundo dos espíritos. Nós temos isso no livro Céu e Inferno, no livro da Codificação, no livro Céu e Inferno. Lá tem vários relatos, mais relatos de espíritos infelizes, a grande maioria, do que de espíritos felizes. E eles nos trazem, né, as informações de como vivem, como é essa vida futura, como se vive na vida espiritual, qual o estado de felicidade ou infelicidade em que eles estão, o que determina, o principal de tudo, o que determina esse estado de felicidade ou de infelicidade. Por que eu estou feliz ou por que eu estou infeliz aqui no mundo espiritual? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer na minha encarnação? Como se dá esse processo evolutivo, passando pelos mundos corporais, e o principal, como a justiça divina ela se efetua, seja ela na vida após a morte ou na vida durante a vida encarnada. Então o Espiritismo ele veio nessa hora certa, completar o ensino de Jesus, trazendo de forma clara aquilo que aguarda o homem na vida futura. Ou seja, ele pegou o que Jesus quis nos transmitir e decodificou isso daí. Ele pega um pensamento de Jesus e esmiuça isso daí. Clareia tudo o que compreende cada ensinamento de Jesus. E com o Espiritismo, a vida futura ela deixou apenas de ser uma hipótese, aquela dúvida, será que tem, será que não tem, será que existe, será que não existe? E passou a ser uma certeza, apoiada na razão e na experiência. Sempre a razão que nos apoia, porque é a razão que nos traz o conhecimento, o saber. Aí no item 4 desse capítulo, Kardec ele vem nos esclarecer sobre essa realeza de Jesus. O que é essa realeza de Jesus, né? O reino de Jesus, ele não é deste mundo. E isso é o que todos entenderam. Mas sobre a terra, ele também não seria um rei? Kardec propõe esse questionamento para nos trazer, né? Ele nos traz que na terra nós temos o título de rei, que é aquele título que ele é empregado num exercício de poder, né? Um reinado, um trono, onde você tem os seus súditos que o servem. Com certeza não, porque Jesus ele encarnou aqui, ele era um carpinteiro, um homem do povo, né? E depois ele propõe que nós usamos aqui no nosso linguajar terreno um título de rei para alguém que domina um assunto. Então tem aquela pessoa que domina a filosofia. Então aquela pessoa ela recebe esse título de rei pelos outros que também estudam a filosofia e acreditam que aquela pessoa se destaca naquilo. O rei dos filósofos, o rei da química. Hoje a gente tínhamos aqui o rei do futebol, né? Pensando por esse lado, por todo o conhecimento, por toda a sabedoria que Jesus nos trouxe, nós até poderíamos, né? É o rei, né? Desse conhecimento, justamente disso, desse conhecimento moral que ele veio nos trazer. Pela sua liderança, pela sua capacidade superior e pela transformação da sociedade e da humanidade que ele proporcionou. E quando olhamos por este lado, por essa capacidade de mexer com os homens, de fazer que todo mundo pensasse e refletisse sobre a própria vida, aí nós encontramos em Jesus um exemplo maior daquele que foi capaz de mexer com toda a humanidade, a ponto dos próprios homens dividirem a história em antes e depois dele. É o único ser que passou pelo planeta que dividiu a história do planeta.
E Jesus ele veio e nos apresentou um conceito de amor incondicional, que não estava presente em nenhum pensador e nenhum profeta que esteve aqui antes dele. Imagine o amor aos inimigos naquele tempo, quando Jesus chegou e nos disse que deveríamos amar os nossos inimigos, deveríamos perdoar. Imagina naquele tempo isso daí. E ele falava dessa vida futura, desse mundo espiritual, de uma forma tão natural, era uma naturalidade. Ele falava de Deus, do Pai, do Criador, misericordioso e bom. Ele veio quebrar tudo aquilo que se tinha sobre Deus, aquela visão do punidor, do castigador, né? Ele apresenta essa visão inovadora sobre Deus, sobre a vida futura, sobre amor, caridade e a justiça divina. Tudo isso conciliado, tudo isso unido. Então, por isso é importante a gente analisar esse conceito de rei, não pelo ponto de vista social, de ter um cargo, de ter um poder, mas pelo seu mérito, por tudo aquilo que ele representou na nossa época e por tudo que ele passou, por tudo que ele fez no seu processo evolutivo para chegar onde chegou na perfeição. E nós compreendemos esse reinado de Jesus porque ele era um rei da moral, do mundo espiritual, quando nós pegamos no livro dos Espíritos e nós vemos lá a escala espírita, onde nós temos as informações das 3 ordens dos Espíritos. Nós pegamos lá da questão 101 a 106, onde fala dos espíritos imperfeitos, que são os espíritos da 3ª ordem, que ainda cultivam o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio. Será que é nesse que nós nos enquadramos? Né? Aí da questão 107 a 111, onde nós vemos lá os bons espíritos, os espíritos de 2ª ordem. Eles não cultivam esses sentimentos ruins, mas ainda guardam traços da influência da matéria. Tudo isso aqui está bem resumido, tá? Depois, lição de casa, pegar essas questões, dar uma lida e tentar compreender essas questões, da questão 101 até 113. E nas questões 112 e 113, os espíritos puros, que são os espíritos de 1ª ordem. Não sofrem influência moral da matéria, conhecem a verdade, são os grandes ministros de Deus, cumprem a vontade de Deus onde estiverem, e que fazem com que os outros espíritos possam aprender com ele. Então é aqui que se enquadrava Jesus, os espíritos puros. E quando nós compreendemos essa escala espírita, nós entendemos Jesus como esse espírito de 1ª ordem, espírito puro, perfeito. Então por isso que ele, quando esteve aqui, ele criou tanto impacto. Porque essa grandeza moral é aquela energia que o Espírito emana, que é aquela energia que te causa a superioridade perante alguém que é inferior. Quando Paulo dá de frente com Jesus e cai do cavalo, aquela energia, que queres de mim, Senhor, reconhecendo a superioridade de Jesus. E isso é relatado nos evangelhos, por todas as pessoas que conviveram com Jesus, que falaram dele, que se encantaram por tamanha realeza, essa realeza verdadeira, real, genuína, que não se apoia em convenções humanas, mas que é a verdade, é a vivência da lei de Deus. Aí nós compreendemos porque ele era o rei, mas não um rei dos homens, ele era um rei no mundo espiritual, um rei da moral, pelo conhecimento moral, pela superioridade.
E quando nós nos tornamos um espírito puro, um espírito perfeito, que nós somos esse rei, nós não podemos confundir com o rei terreno, né? Que tem aqueles súditos que te servem, que te atendem por obrigação, né? Eu fico sentadão, esperando que alguém faça por mim, que me atenda. E é justamente o contrário, né? No mundo espiritual, quando tem essa evolução moral, quanto maior a minha evolução, quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, mais eu trabalho. Eu trabalho por Deus, para Deus, pelo meu próximo. Uma passagem interessante, né, no Evangelho de João, nós entendemos assim que João, ele tinha algumas vezes que ele chegava a confundir Jesus com Deus. Por quê? Porque não tinha esse conhecimento. Naquele tempo não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, que o Espiritismo nos trouxe da escala espírita. Então eu não sabia que tinha um espírito superior, mais elevado, outro menos. Então tamanha moral, tamanhos ensinamentos de amor que Jesus trazia, que João chegava em certos pontos a confundi-lo com Deus, né? E nós compreendemos como o Espiritismo nos ajuda a entender essa realeza, né? Que não é o reino na terra, é o reino no mundo espiritual, onde os valores ético-morais são os determinantes para o meu grau evolutivo. E Jesus, voltando a falar, né, estava no ápice dessa escala, desse conhecimento. E o Espiritismo também, ele nos ajuda a compreender as outras diversas passagens dos Evangelhos, como a gente sempre fala aqui, né? Jesus não escreveu nada, ele não deixou nada escrito. Quando ele escrevia na areia do mar, o mar vinha, apagava, escrevia na terra, as pessoas pisavam, apagava tudo, não ficou nada registrado do que Jesus escrevia. Então tudo que tem no Evangelho foram escritos por homens, pela visão dos homens, e nem sempre é a informação mais pura ali, porque tudo que passa pelo nosso cérebro vai ter um traço nosso ali, vai ter um sentimento nosso ali. Então, às vezes, nas passagens de Jesus, escrita pelos evangelistas, nós teremos algum traço que é pessoal deles, e não exatamente de Jesus. Um texto que de repente foi mal interpretado na visão deles, foi colocado principalmente de tudo. Tem algumas passagens que eles nos mostram um Jesus com uma fraqueza humana, com algum defeitinho, uma fraqueza humana ali. E nós entendemos essa escala espírita, nós entendemos que um espírito puro não sofre influência nenhuma da matéria. Aí nós conseguimos pegar esse texto e de certa forma transformar ele em algo mais próximo do que realmente era Jesus, quando nós tiramos essas fraquezas, desse texto. Aí Kardec, mais adiante nesse capítulo, ele nos traz o ponto de vista. O que seria esse ponto de vista? É a mudança do nosso ponto de vista existencial que a compreensão da vida futura nos traz. Essa mudança que, quando eu deixo de enxergar somente a existência material e eu passo a enxergar essa nossa existência como uma existência de um ser imortal. Ele nos traz um texto assim: se nós considerarmos que a vida terrena é a última e que nós só temos esta, o fato dessa vida ser permeada por dores, angústias, sofrimentos, sejam eles morais, sei lá, uma traição, desengano, uma injustiça, isso já é suficiente para você olhar a sua vida com uma certa tristeza, como uma injustiça. Porque eu sofro, porque eu tenho dores, porque eu tenho determinada condição financeira e o outro não. Então o Espiritismo, ele nos trazendo todas essas informações acerca da lei de Deus e da justiça divina, eu começo a compreender isso daí não mais
ser a causa do meu sofrimento. Eu deixo de sofrer, porque o sofrimento, ele é criado por mim. Eu tenho dores, morais ou materiais. Agora, o sofrimento sou eu o fator determinante. Eu vou ter essa dor e vou encarar ela como algo bom para mim, ou eu vou ficar sofrendo e lamentando essa dor e não vou buscar a forma correta de sanar essa dor. E essa compreensão na vida futura, a partir do momento que eu compreendo essa vida futura, nós conquistamos aquela fé, a fé inabalável no porvir, no que está pela frente. É essa fé que ela nos causa uma enorme consequência positiva sobre a moralização, sobre a nossa aprendizado, a nossa evolução e a forma com que nós encaramos essa vida aqui no planeta. Ela nos proporciona a mudança de conduta. A partir do momento que eu compreendo a vida futura, eu tenho a fé no porvir, no que está pela minha frente, eu tenho essa fé, eu tenho essa certeza que eu vou ser um espírito puro, um espírito perfeito. Eu começo a promover essa mudança de conduta para que eu possa alcançar esse objetivo. Aí ele nos traz um exemplo que, enquanto eu estou focado só na minha vida material, eu só enxergo a matéria, eu só me preocupo com a matéria, eu só me preocupo com a pessoa que está do meu lado e esqueço de mim. Ele nos traz o exemplo assim, é como se eu estivesse no centro de uma cidade. Tudo que eu enxergo, os prédios, as casas, as pessoas, os monumentos, eu me sinto pequenininho ali. E tudo ao meu redor é tudo grande, tudo gigantesco, que eu me coloco em condição de pequeno. E a partir do momento que eu compreendo essa vida espiritual, essa vida futura, é como se eu estivesse lá em cima da montanha, enxergando a cidade lá embaixo. Então eu compreendo que tudo aquilo é pequeno. Eu sou mais importante. Eu estou lá em cima, eu sou grandioso. Eu sou um espírito que tem um potencial divino dentro de mim a ser alcançado. Aí é onde eu começo a compreender, quando eu estou lá em cima da montanha, aí eu começo a entender que os títulos, as honrarias, todas essas conquistas materiais, elas são pequenas, elas não me importam mais. Eu vou parar de me importar com essas coisas pequenas e vou me preocupar comigo, que eu sou o ser grandioso. E pouco me importa a situação que eu estou vivendo, né? Igual eu falei há pouco tempo, os sofrimentos, as dores. O que me importa é que isso vai me levar para frente, vai me levar adiante, vai promover a minha evolução. Quanto mais nós valorizamos a vida futura, mais fé nós temos no futuro, menor será nossa consideração pelos bens terrenos, pelas vaidades e futilidades humanas, que eu acabei de falar, né? Nós aumentamos a nossa confiança, o nosso conhecimento e a certeza nessa vida futura, que cada vez mais vai diminuir os nossos interesses pela vida material. Nós compreendemos que essa vida material, que o nosso corpo, são ferramentas de trabalho, são ferramentas que nós utilizamos para a nossa evolução. Nós utilizamos, deixamos aqui, voltamos para o mundo espiritual, voltamos, pegamos uma nova ferramenta, utilizamos, deixamos novamente, e assim vai o nosso processo evolutivo. Assim segue. Tem uma frase interessante que eu achei na Revista Espírita. Ela está na Revista Espírita de setembro de 1858, quando Kardec trata sobre a vinda do Espiritismo, né? Aí tem uma mensagem de um espírito que passou para ele, a informação, o espírito chama Jobardi. Tem várias informações trazidas por ele na Revista Espírita. Aí ele traz informação assim, que a vida, a encarnação na Terra, ela não é mais que uma hospedaria ordinária, onde não vale nem a pena desfazer as malas. É como aquela pousada que você chega, ela é tão ruim que não vale a pena nem você fazer as malas, que amanhã você quer
voltar para o mundo espiritual. Então, nós temos que compreender que essa vida futura, que o mundo espiritual, ele não é simplesmente, esse reinado, ele não é simplesmente eu desencarnar e voltar para o mundo espiritual. Porque senão eu ia querer desencarnar também, eu ia promover a minha desencarnação para voltar para o mundo espiritual. Mas esse reinado espiritual, ele é a condição com que eu volto para o mundo espiritual depois que eu cumpro a minha missão aqui no planeta enquanto encarnado, né? Então, se eu quero uma vida futura melhor, se eu quero retornar ao mundo espiritual numa condição melhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu melhor enquanto eu estou aqui encarnado, buscando sempre os valores intelecto-morais, cumprindo as leis de Deus. Que o chamado reino dos céus não é simplesmente o reino que não é desse mundo, não é simplesmente estar no mundo espiritual, mas estar no mundo espiritual, uma vida plena, desfrutando as conquistas da existência, em felicidade verdadeira por ter evoluído. E o fato de ser rei não é como o reinado terreno, pois esse reinado espiritual eu não tenho súditos, eu terei que servir, eu servirei e terei alegria e felicidade no servir, porque eu serei útil. Porque o que nos traz a felicidade é nos aproximarmos da lei de Deus. Lembra da questão 614? E quando eu me aproximo, quando eu vivencio a lei de Deus, eu sou útil. Eu trabalho por Deus, trabalho para Deus, para o meu próximo. Como Jesus nos disse várias vezes, né? Eu e o Pai somos um. Estou em comunhão com o Pai, com o Criador. Eu trabalho com o Pai, eu me preocupo com seus filhos, com os nossos irmãos, e eu sirvo a eles, auxiliando para que eles também atinjam a perfeição. É mais um trabalho grandioso na divindade. Aí eu trouxe anotado aqui também o texto da questão 113, onde fala dos espíritos puros, desse trabalho dos espíritos puros, que os espíritos puros, eles gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Quando nós falamos de vida material, nós temos que entender o corpo e tudo que está ao nosso redor, né? E essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação, né? Aquilo que fala dos anjinhos que ficam tocando harpa, né? Que a gente ouve falar em outras religiões, né? Então não existe isso. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para manutenção da harmonia universal, comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles uma ocupação gratíssima. Olha que coisa mais linda! Um espírito puro, um espírito como Jesus, um Cristo. É esse que é o nosso objetivo. Um dia nós vamos chegar lá. Agora, quando? Depende de nós. Depende de nós. Certo? Muito obrigado pela atenção. Pois não? Sim. Vai entender lá embaixo, né? Não é nem terceiro, né? É o primeiro lá de baixo. Ele colocou, ele sempre fala, todo momento você vê Jesus e todos os relatos são por homens.
A essência é que o amor que ele transcendia era tão grande, né? A energia era tão grande, mas que ele afirmava que todos iguais. Sim. Também quando ele estimou coisas reis, né? Ele falava mais do que eu, ele nos coloca numa situação de igualdade. Exatamente. Né? E aí, os também pegar o evangelho dele sem entender a gente vai se colocar sempre em inferioridade. Na verdade, não é isso. É o entendimento, porque um vai entender o outro. Como tem muitas palavras, eu mesmo demorei muito para entender algumas palavras. Né? Aí, com o ensinamento, com o estudo, a gente tem outra visão. Né? Sim. E sabe também que somos todos iguais. É isso que ele falava. Depende da gente, a nossa evolução, né? A gente vai chegar lá, né? Mas depende da nossa responsabilidade. Então, exatamente. Isso tudo realmente esclarecedor, eficiente e é necessário para nós. E no nosso dia a dia, né? Todas as situações que a gente faz, é da forma que a gente vai encarar com isso, porque a gente vai se sentir muito mais forte, sabendo que eles são claros, que temos um caminho a seguir, mesmo que seja árduo, mas a gente vai passar e as oportunidades da gente acabam. Então, mais assim, fixar mesmo de pegar o livro dos Espíritos, participar do estudo, que é importantíssimo. Exatamente. Não dá para pegar o primeiro evangelho, porque senão é mais difícil de pegar as que estão na Bíblia, e a gente é sempre de medo, de pecado, de tudo. Então a gente acaba se colocando numa situação de inferioridade, que a gente precisa muito mostrar que nós somos iguais, na mesma. Exatamente por isso até que Kardec, nos 4 primeiros capítulos do Evangelho, são referências ao livro dos Espíritos, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, meu reino não é deste mundo, o Cristo Consolador, né? Para que nós precisamos ter essa noção, ter esse conhecimento do livro dos Espíritos para compreender Jesus, justamente por isso. Porque não foi ele que escreveu, foi pessoas, relatos. Então nós temos que purificar esse texto, né? E Jesus, porque olha a grandiosidade do Espírito puro, né? Desse Espírito que nós acabamos de falar. Então Jesus, quando ele estava na multidão, todo mundo para ele é igual. Por quê? Não interessava se era um leproso, se era mulher infiel, levando isso para aquela época, né? Ou trazendo para nós aqui. Não interessa quem é cada um de você. Por que todo mundo é igual? Porque ele enxergava em todo mundo um filho de Deus, um irmão dele que tinha o potencial de ser um espírito puro. Então ele enxergava isso, que cada ser daquele que estava ali era um ser que um dia se tornaria espírito puro. Ele não enxergava que cada um era naquele momento. Eu uso um exemplo, né? Até o governo. O que é uma semente? Vai ter uma semente lá, até uma semente. Não. Mas ali dentro tem árvore, flor, fruto, né? Tem um caule que vai dar estrutura para tudo isso. Somos nós, nós temos tudo isso dentro de nós. Então, basta a gente fazer. Nosso caule crescer, nossas escolhas lugares, as flores, e daí os frutos. E aí vai morrer de novo, para daí depois ficar só colhendo os frutos. Exatamente. E dá todas as sementes também frutos. Então, eu acho que isso é um exemplo assim, legal. Porque a gente se colocando nesse patamar diferente, a gente sabe que está tudo bem. Né? E tem essa essência. Então, a gente fazer isso naquela cresça. E justamente isso, né? Quando Jesus trazia o exemplo, ele usou algumas vezes da semente do grão de mostarda, né? Que é uma
Não que seja a menor semente que existe, mas ela é a menor semente que produz uma planta grandiosa, né? Então, Jesus, quando ele olhava para todo mundo, todos são iguais, porque ele acredita no nosso potencial, ele acredita que nós vamos chegar à perfeição. Mas nós acreditamos? Você entendeu? Então é isso que o Espiritismo vem fazer, vem nos desvendar a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos a acreditar que nós temos esse potencial, que nós vamos chegar lá, para daí nós colocarmos a nossa vontade e agirmos. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Certo? Obrigado pela atenção, um ótimo dia a todos.